Você já ouviu falar em dia sideral? Não, não é um dia de uma ficção científica, não. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo! A gente sabe que ao longo dos tempos a gente tem várias versões de dias. Quando você fala assim, que dia você vem me visitar, você estipula um dia, mas a pessoa pode ir durante a noite. E quando você fala é dia ainda, você está falando do dia claro. Nesse vídeo eu quero explicar tudo isso e explicar um dia especial, o famoso dia sideral. A gente já fez um vídeo sobre os calendários e a gente explicou toda a confusão do calendário, estipulando em que a gente falou um pouquinho sobre isso. No vídeo de hoje eu quero explicar que existem dois tipos de contagem de tempo. A gente tem o tempo solar e o tempo sideral. Vamos explicar a diferença entre cada um deles. Bora lá! Antes de mais nada, eu quero revisar um pouco os conceitos de dia para você. Se você não sabia, é um bom momento agora. Usarei para isso alguns slides do professor Bosco. Para isso, vamos separar o dia em 4 tempos. O nascer do sol, o meio-dia, o momento em que o sol está no seu ponto mais alto, o ocaso do sol ou o pôr do sol e a meia-noite. O que nós chamamos de dia claro é o momento entre o nascer do sol e o pôr do sol, o ocaso. Faz sentido, né? Dia claro. Portanto, a noite é o resto, é o pôr do sol até o nascer do sol. Portanto, o dia que a gente fala é o momento entre o nascer do sol e o próximo nascer do sol. Aí você vai reclamar assim, mas se o festas do fim do ano, a gente comemora sempre o ano novo quando bate meia-noite. Então a gente considera que está num dia, 31 de dezembro, e só quando dá meia-noite a gente considera que está 1º de janeiro. Isso acontece porque tem uma outra denominação chamada dia civil. O dia civil é o momento entre a meia-noite e as 23h59. Portanto, quando bate o 10, 9, a gente passa para meia-noite, é o dia seguinte, o dia civil seguinte, não o dia na nomenclatura que eu falei antes. Já viu que é meio confuso, né? Tem algumas denominações de dia que eu acredito que você não sabia. Agora vamos para o dia sideral. Quer dizer, não vamos falar do dia sideral não, vamos falar primeiro de um outro termo, o dia solar. Tem mais um dia. Lembra que eu falei no vídeo do ano bissexto sobre um astrônomo com um nome difícil, Osígenes? Não lembra? Tá, eu explico de novo, tá? Se você não viu aquele vídeo. Mas vai lá para ver, por favor, ajuda a gente. Eu tinha falado que os Osígenes olhou para a sombra do Sol, porque vai ter um momento do dia, próximo do meio-dia, em que se eu colocar um mastro, a sombra que formar do Sol vai ser a sombra mais curta durante aquele dia. Vai ser o ponto em que o Sol vai estar no seu ponto mais alto do céu. O dia solar é um intervalo de tempo entre uma passagem do Sol no seu ponto mais alto 2 vezes. Ou seja, quando ele passa pelo seu meridiano local. Vamos definir cada ponto aqui para vocês entenderem bem esse conceito. Meridianos são aquelas linhas imaginárias que a gente coloca no mapa que vão do Polo Sul ao Polo Norte, ao Polo Norte ao Polo Sul. Olhando um mapa mundi, são as linhas verticais, tá? Outro verbete importante que vocês precisam saber, se vocês gostam de astronomia, é até bom saber, chamado zênite. Zênite é o ponto exatamente acima da sua cabeça. Então, portanto, temos um zênite quando você olha para o céu. Agora localize os pontos cardeais norte e sul. Agora imagine uma linha que vai do norte até o sul, passando pelo seu zênite, o ponto mais alto acima da sua cabeça, ok? Essa linha imaginária sua é o que a gente chama de meridiano local. Agora imagine o caminho do Sol. Bom, ao longo do dia o Sol vai nascer no leste, em algum momento vai cruzar essa linha que a gente chama de meridiano local, que será o seu ponto mais alto, e vai se pôr no oeste, correto? Beleza, né? Portanto, o dia solar vai ser o momento em que o Sol vai cruzar 2 vezes pelo meridiano. Ele vai passar por aquele meridiano e aí, na próxima vez, ele vai passar de novo. Isso é o que a gente chama de dia solar. É a hora que ele passa pelo meridiano local 2 vezes, o intervalo de tempo. Então, isto é dia solar. Você vai falar assim, mas não é mais fácil falar o momento em que o Sol passa 2 vezes pelo mesmo local no céu? Então, acontece que o Sol não passa no mesmo local ao longo dos dias. Então, ele vai cruzar o meridiano, mas ele vai cruzar em pontos diferentes. Portanto, fica com essa ideia. Agora você sabe o que é dia civil, você sabe o que é o dia, você sabe o que é o dia solar. Aliás, como eu estava falando para vocês, o dia é claro, mas a noite forma o dia. O dia também tem uma definição muito boa, que é nictêmero. Olha que nome bonito. Isso chama nictêmero. Você podia usar isso nos grupos de WhatsApp.
Ao invés de ficar mandando bom dia, você fala bom nictêmero. É um nome estiloso. Beleza, então dia solar é um intervalo de tempo entre duas passagens do Sol pelo meridiano local. Acontece que a gente tem o dia sideral, que é exatamente a mesma coisa. É a passagem de duas vezes, mas não o Sol, é uma outra estrela. Então a gente escolhe uma estrela e o intervalo de tempo entre duas passagens dessa estrela pelo meridiano local é o que a gente chama de dia sideral. Aí você vai falar assim, mas o Sol é uma estrela, então não dá na mesma? Não dá. Mas para medir esse tempo, você pode, por exemplo, colocar um telescópio apoiado num tripé, em que ele olhe para o meridiano local e espere uma estrela passar por esse meridiano e mantenha o telescópio lá. Da próxima vez que a estrela passar por esse meridiano, então é o tempo sideral. O difícil é você ficar esperando ali, naquele momento, a estrela passar de novo, né? Parece prova de resistência do BBB. Mas aí você vai falar assim, ok, mas mesmo assim, o fato de ser um com o Sol, um da Lua, ainda vai dar muita diferença? Na real, dá. O tempo que o Sol leva para passar duas vezes é 24 horas. Porém, todavia, contudo, quando a gente olha o sistema sideral, a gente vai ver que o momento é diferente. Bom, a nossa definição de tempo a gente veio dos babilônicos. Os babilônicos eles usavam um sistema duodecimal, que é ligado ao número 12, e sexagesimal, que eu tenho até dificuldade de falar, que é ligado ao número 60. Por isso que o nosso dia tem 24 horas, que é múltiplo de 12, e a gente conta hora em hora de 60 e 60 minutos. Acontece que quando a gente conta o dia sideral, ele é 3 minutos e 56 segundos mais curto que o dia solar. Então olha essa imagem para vocês entenderem melhor. Olha a posição 1. Imagine que um observador está nessa posição 1, né, nessa seta azul. Essa seta azul está apontada para o Sol. E nesse momento ele também observa uma estrela passando pelo meridiano. Acontece que depois que a Terra dá uma rotação de 360 graus em torno do seu próprio eixo, ela também vai se movimentar pelo movimento de translação. E ela vai estar, portanto, na posição 2. Perceba que ainda vai faltar um pouquinho para ela apontar para o Sol. Ela vai estar apontando ainda para a estrela que está longe, porém vai faltar mais alguns minutos para ela conseguir apontar para o Sol e assim completar o dia solar. Quando a gente conta o dia solar, não importa a estrela que a gente esteja apontando, a posição 1 e a posição 2 que eu mostrei para vocês vai ser a mesma, porque as estrelas estão tão longe que não faz diferença. Mas quando a gente olha para o Sol, que está mais perto, e compara com uma estrela, a gente vai ter diferença entre os dias solar e sideral. E o que afeta a gente? Bom, afeta muito os astrônomos, porque os astrônomos estão interessados em ver as estrelas. E sabendo que as estrelas têm uma defasagem em relação do Sol, é melhor a gente contar o tempo pelo dia sideral, porque eu quero apontar e saber que aquela estrela vai estar ali naquele determinado tempo. Então, portanto, os astrônomos, quando estão trabalhando no observatório, eles se consultam pelo tempo sideral. É bem comum você olhar assim e ter um relógio sideral marcando o tempo de um tempo diferente do seu, quando você olha para o relógio. Lá nos observatórios ficam alguns relógios lá para nos auxiliar. Lembra que a gente está fazendo também uma série de vídeos sobre constelações que a gente reconhece o céu? Então, acontece que conforme vai acumulando esses quase 4 minutos, a gente vai ter constelações diferentes no céu, dependendo do horário que a gente olha. E esse é um dos motivos, porque o tempo sideral é diferente do que o tempo solar. Eu vou contar uma micro história aqui. Como eu falei, eu estudei com o professor Roberto Bosco e ele contou para mim que ele queria muito um relógio sideral para ajudar ele a ter um relógio de bolso. Então ele foi até o relojoeiro e perguntou para o relojoeiro se ele poderia acertar o relógio dele. Seu relojoeiro, será que o meu relógio poderia marcar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para eu poder usar como tempo sideral? E o relojoeiro falou, eu não sei fazer isso. Eu não sei como fazer isso. Aí ele saiu triste do relojoeiro. Quando ele saiu, ele teve uma ideia, ele voltou e falou assim, será que o meu relógio poderia atrasar 3 minutos e 56 segundos por dia? Ele falou, isso eu sei fazer. Aí ele arrumou o relógio e ele conseguiu um relógio sideral. Isso reforça uma coisa que eu sempre falo, o tempo não existe, o tempo é uma definição nossa. Depende de como você olha para o universo ou como você quer olhar para o universo. Você pode contar usando um duodecimal, você pode contar usando estrelas, usando o Sol. O tempo não existe, gente. A gente é uma definição que a humanidade teve. E aproveitando aí que o tempo não existe, então, portanto, você nunca está sem tempo, afinal ele não existe, ou você está sempre sem tempo porque ele não existe. Bom, aproveita que você está aqui e dá um like no nosso vídeo, compartilha com a família, se inscreve no nosso canal e também, se você puder, torne-se membro ou compre um de nossos produtos na lojinha da Vestiverso. A gente agradece muito. E lembrando, se você quer saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.